a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Bom, hoje eu quero falar sobre um livro muito legal, nacional, é uma não ficção, do Eduardo Jardim, chamado A Doença e o Tempo. AIDS, uma história de todos nós. É mais um dos livros que falam sobre HIV e AIDS aqui do canal. Agora você pode perguntar, mas Felipe, por que toda hora ficar falando sobre AIDS e sobre HIV aqui no canal? Você de alguma maneira tá falando que falou em AIDS, falou em HIV, é uma coisa exclusiva de LGBTs? Não, gente, pelo contrário. A AIDS e viver com HIV não é uma coisa exclusiva da comunidade LGBT. Durante muito tempo ficou se colocando essa coisa. A AIDS é a peste gay, é o castigo divino que os depravados estão recebendo para punir o seu pecado. Tem tudo isso e ainda muita gente associa hoje AIDS como uma coisa de viado. Mas a verdade é que não. Nós, LGBTs, não somos um grupo de risco. Qualquer pessoa que se coloque vulnerável, se exponha, né, a alguma situação sexualmente desprotegida, né, ela pode correr o risco de contrair o vírus do HIV. Mas a gente não pode desassociar a história dessa doença com a história da nossa comunidade, porque a comunidade LGBT foi a mais atingida pela epidemia da AIDS. Então esse livro aqui, A Doença e o Tempo, mostra um panorama, traça uma linha cronológica e conta pra gente de uma maneira muito simples e muito interessante a história dessa doença, quando que ela surgiu, quais foram as primeiras cidades que foram afetadas, como que foi lá na África, como que foi nos Estados Unidos, como que essa epidemia chegou no Brasil, quando que começaram os primeiros remédios, quais foram as gerações que foram dizimadas, qual foi a resposta do poder público, né, a essa epidemia, quando que o primeiro presidente norte-americano falou sobre a AIDS, como que esse ativismo contra a AIDS ganhou força aqui, como que o Brasil se tornou uma referência mundial no tratamento contra o HIV. Então assim, tem muita informação, não é um livro grosso, é muito tranquilo de ler. Foi uma surpresa enorme, porque eu acho muito importante que a gente saiba como que essa doença começou, que a gente saiba quais são os passos, quais são os problemas que a gente enfrenta, que a gente ainda enfrenta, que a gente já enfrentou, que a gente melhorou, quais são os avanços na medicina, né? Como é que era, como é que é hoje, quais são as previsões para o futuro. Então eu acho muito legal e esse livro é uma aula sobre a AIDS. Então eu vou ler para vocês aqui alguns trechinhos também. Olha só. Quando a epidemia começou aqui, no início dos anos 80, sentimos o relógio disparar. Foi preciso esperar até 1983 para o HIV ser descoberto. Até 1985 para ter acesso às primeiras testagens. Até 1987 para a distribuição do AZT. E mais uma década para a chegada oficial do coquetel de novos medicamentos. A pergunta que repetíamos era: será que vai dar tempo? Hoje a situação é muito diferente da que vivemos nos anos 80. De certa forma, a AIDS foi desdramatizada, passou a ser uma doença crônica. Uma pesquisa recente reproduz o comentário repetido por muitos jovens: a AIDS já não me assusta mais. Ao mesmo tempo, dados oficiais revelam que o número de casos de contágio pelo HIV tem aumentado de forma significativa, sobretudo entre os rapazes. As perguntas que fizemos no início da epidemia ainda fazem sentido para as novas gerações? Vivemos em um tempo carente de questionamentos? Ou teremos que experimentar outras formulações para dar conta desse novo contexto? Ao que tudo indica, os brasileiros foram buscar o vírus em Nova York. No Brasil, a AIDS veio a público pela imprensa, tendo sido mencionada pela primeira vez em 1981, quando o Jornal do Brasil reproduziu um artigo do New York Times com a notícia do que se passava nos Estados Unidos. Ainda não era a capa chocante da Veja com a foto do Cazuza doente, de 89, mas as notícias eram, em geral, sensacionalistas e preconceituosas. Em julho de 1982, a mesma revista reproduziu as declarações de um médico de São Paulo que atribuía a causa da AIDS ao consumo de hormônios estrógenos por homossexuais que queriam adquirir características femininas. Em junho de 83, o jornal Folha de São Paulo publicou com o título Doença dos Homossexuais
uma matéria que noticiava a morte do costureiro Marquito em Nova York. Um médico declarava que a propagação da doença no ambiente gay se devia ao fato de que o vírus tinha preferência pelo sexo masculino e acrescentava que sua incidência entre usuários de drogas injetáveis se explicava por se tratar de uma população predominantemente homossexual. Cheio de equívocos, né? No caso da AIDS, a discriminação foi ainda mais grave. O fato de sua transmissão ter ocorrido majoritariamente, num primeiro momento, por via sexual, fez dela alvo de violenta recriminação. Pior ainda, a AIDS predominava entre os homossexuais, que tinham práticas sexuais consideradas desviantes e por este motivo foram até responsabilizados por ela. O maior dano causado pelos católicos ao combate à epidemia foi a proibição do uso do preservativo. As autoridades católicas queriam submeter os fiéis aos preceitos da encíclica do Papa Paulo VI, de 1968, Humanae Vitae, que só aceitava soluções consideradas naturais como método contraceptivo. Qualquer desvio deste padrão era visto como antinatural e pecaminoso. No Brasil, as declarações exaltadas de Dom Eugênio Salles, então arcebispo do Rio de Janeiro, chegaram a ter repercussão internacional, sendo noticiadas no livro da escritora norte-americana Susan Sontag, AIDS e suas metáforas. Em julho de 1985, em uma coluna do Diário Carioca Jornal do Brasil, o arcebispo retomou a ideia de que a AIDS era um castigo merecido. A homossexualidade seria uma doença ou um desvio voluntário que busca reivindicar foros de normalidade. Precisaria para ele ser corrigida. Por fim, anunciava que a natureza se vingaria de tal violência de modo terrível, isto é, pela doença. Bom, gente, essa foi a dica de hoje, A Doença e o Tempo. É um livro que tem muita informação, muito legal, é muito rapidinho de ler e se tornou para mim uma referência de livros sobre a história da AIDS, a AIDS através do tempo. É muito legal e tem muita referência bibliográfica. Então tem várias citações a vários autores e é muito importante que a gente se informe, que a gente saiba que a AIDS se tornou uma doença crônica, ou seja, quando você descobre que vive com o HIV, não é mais uma sentença de morte como era no começo da epidemia, onde as pessoas nem sabiam o que era o HIV, muito menos o que era a AIDS. Perdemos gerações, pessoas começaram a morrer por doenças oportunistas e hoje tem muita gente que vive com HIV e se você fica em tratamento, tomando todo dia o seu remédio, você consegue suprimir a sua carga viral, então você fica com a carga viral indetectável e a medicina já provou que quem vive com a carga viral indetectável é intransmissível, não transmite mais o vírus e vai ter uma vida longa e saudável como qualquer outra pessoa que não vive com o vírus do HIV. Então, recomendo muito essa leitura, tá? E a gente se vê, claro, no próximo vídeo, tá? Beijo!